Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 2/12 de 2022. Pós-jogo da seleção brasileira, vamos aqui acompanhar a NBA e mais do que isso, fazer dinheiro com as melhores entradas, tips, primeiras impressões e mais do que isso, alguns pitacos e dicas que a gente passa para vocês ficarem de olho nos jogos, mercados interessantes para se investir e uma análise da rodada. Bom pessoal, antes de a gente começar, meta de likes, meta de 150 likes para esse vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha, vai ajudar muito a gente. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo naquele seu grupo de amigos que adora fazer aquela fezinha, né? E mais do que isso, seja inscrito no Sexta de 3, tem palpites aqui todos os dias a respeito da NBA e o nosso grupo VIP, que é o menor preço do mercado, e vocês vão ser bem lucrativos por lá. Mais do que isso, a gente faz algumas correções de entradas que a gente passa para vocês aqui no VIP, por conta das escalações, é claro, a gente tá sempre dando notícia para vocês de quem vai jogar, quem não vai, o quanto que isso impacta na partida, e se isso faz com que a gente mantenha a nossa posição em determinada entrada passada no YouTube ou recue. Mais do que isso, como eu sempre digo, tips exclusivas e um conteúdo extra adicional, como a cartilha das equipes e um guia de como apostar contra e a favor de cada uma delas. Bora aqui começar o nosso vídeo com Charlotte Hornets e Washington Wizards, mas não sem antes agradecer todas as pessoas que deixaram uma mensagem de carinho, apoio e conforto nos comentários dos últimos vídeos, por conta da minha perda, né? Quero agradecer todos vocês de coração, beleza? Bora para Hornets e Washington Wizards. Para essa partida a gente vai trabalhar com pontos, que é o mercado que vem sendo mais seguro para se trabalhar na NBA recente, né? Geralmente a gente gosta de trabalhar com over, a gente se sente mais confortável e, claro, tem uma chance de bater maior, mas a gente não pode remar contra a maré e contra as estatísticas daquilo que as partidas entregam pra gente. E para esse jogo a gente vai trabalhar com under abaixo de 231,5 pontos para essa partida. Então, Charlotte Hornets e Washington Wizards abaixo de 231,5 pontos para essa partida. O mais importante é Gordon Hayward e LaMelo Ball estão de fora para essa partida, os dois melhores e mais técnicos jogadores do Charlotte Hornets, quem também aumenta o ritmo desse time, no caso, o LaMelo Ball, né, desculpa, e mais do que isso, quem faz com que esse time consiga pontuar bem. Então a gente acredita que esse jogo pode ser um jogo abaixo de, pelas seguintes informações que a gente coletou. As equipes se enfrentaram 2 vezes nessa temporada e tivemos 208 pontos produzidos em ambas as partidas. Charlotte segue sem seus 2 destaques ofensivos e organizadores de jogada, mais do que isso, quem dá um ritmo, quem acelera o jogo desses Hornets, o que faz com que seu lado ofensivo seja prejudicado. Como se não bastasse, os Hornets é o pior time em eficiência ofensiva na NBA nesse mês e tem apenas 102,8 pontos de média por 100 posses de bola, 3 a menos do que o segundo pior. Ofensivamente, os Wizards é um time de meio de tabela no mês, e é um dos 10 times mais lentos da liga, o que os torna um dos times que menos tem posses de bola por minuto para tentar produzir pontos. Em casa, os Hornets é um time de meio de tabela defensivamente, está na metade de cima, bem como o Wizards, que é o terceiro time mais lento como visitante, está fora do top 10 de piores defesas, pelo menos. Ambos os times estão entre os 10 times com menos bolas de 3 por jogo na temporada, e o Hornets é o segundo pior em aproveitamento nas bolas triplas, o que ajuda a segurar as nossas linhas de formas mais baixas, né? Ambos estão entre os 10 piores em pontos produzidos por jogo, e além de Charlotte arremessar mal de 3, Washington é o quinto time que menos sofre pontos no país por partida, e o quarto que menos sofre jogando como visitante. Ou seja, eles podem ali minar o jogo do Charlotte Hornets no centro, obrigar que eles arremessem de 3, onde de fato eles são um dos piores da liga, e também a gente tem que lembrar que o Washington Wizards é um time que fora de casa joga devagar, gasta bastante o relógio, o que significa que os Hornets terão poucas posses para serem produtivos. E já que eles são a pior eficiência ofensiva por 100 posses de bola em toda a NBA, a gente pode acreditar que o jogo não vai passar de 231 pontos, então abaixo de 231,5 é o nosso palpite para essa partida, beleza? Agora, a próxima análise que a gente vai fazer é em cima do jogo dos Hawks e Denver Nuggets. Esse é um jogo perigoso para se trabalhar com pontos, porque os Hawks têm uma ótima defesa de perímetro e também é um jogo, né, o Denver tem um ótimo ataque, ou seja, temos ali 2 times diferentes em características e mais do que isso, é um jogo bem disputado com equipes fortes. O Atlanta Hawks cresce bastante dentro de casa e mais do que isso, temos muitas dúvidas. O Denver é favorito, sim, Porter Jr. dos mais importantes está de fora, mas a gente ainda precisa que Jamal Murray esteja
em quadra. Do outro lado, o DeAndre Hunter e John Collins são ausentes titulares, além de Trae Young e Capela, que são dúvidas. Bogdanovic, que seria o melhor sexto homem dessa equipe, ainda não jogou nessa temporada. O que significa que a gente tem um Denver Nuggets favorito simplesmente pelo momento, mas também por estarem, em teoria, mais saudáveis, mas nada que faça com que a gente indique para vocês uma entrada, porque muita coisa deve acontecer em relação à escalação desse jogo. Bora então para Boston Celtics e Miami Heat. Aqui a gente tem um jogo que pode ser bem produtivo. O Boston Celtics é favorito, joga dentro de casa, eles que só perderam uma vez nessa temporada na prorrogação para o Cleveland Cavaliers jogando como mandante, mas mais do que isso, é um time que pontua muito bem. É a melhor eficiência ofensiva de toda a NBA, então a gente vai mais uma vez trabalhar com a linha de pontos deles. Não interessa se vai bater ou não, a gente não pode ficar de fora. E mais do que isso, a longo prazo, jogando como mandante, essa tip dá pra gente dizer que ela já é um sucesso. Então, trabalhar com pontos do Boston Celtics, principalmente porque eles estão massacrando seus adversários com linhas pagando pouco, né? A gente precisa encontrar valor em algum mercado aqui deles e certamente sempre será o de pontos. Então vamos de acima de 111,5 pontos. Dá para tentar pegar essa linha aqui no ao vivo pagando um pouco mais próximo ali de 1,50, que eu acho mais interessante, mas ainda assim a nossa análise foi em cima dessa linha. Boston tem o melhor ataque de toda a NBA nesse momento e na temporada como um todo. Jogando em casa, nesse mês, eles fizeram 126,7 pontos por partida em média e superaram essa linha em seu último jogo, né, contra o Miami Heat, que aconteceu há 2 dias. Naquela noite, mais uma vez a bola de 3 fez a diferença e ela deve fazer hoje novamente, já que eles são os líderes da NBA em bolas de 3 por jogo e o líder em precisão nesse tipo de arremesso. Miami sofreu 48,9% das bolas de 3 tentadas pelo Boston, com 22 bolas convertidas, e o Miami, não por acaso, é o terceiro time que mais sofreu pontos de 3 em média por jogo em toda a NBA. Boston superou essas linhas em todos os jogos em casa até aqui, e fez pelo menos 130 pontos em todos os 3 últimos jogos jogando como mandante, inclusive, né, contra o Miami Heat. Boston tem tudo para repetir a dose hoje, e seguir essa sequência de 10 vitórias consecutivas jogando em Boston, e mesmo que essa tip não bata, como eu disse, a longo prazo, ela já é um sucesso, e não podemos ficar de fora mais uma vez, já que eles marcaram 134 pontos sob as mesmas circunstâncias, contra os mesmos adversários, né, no caso do Miami Heat jogando em casa, e o mercado decidiu não fazer nada em relação a essas linhas, né? Então a gente precisa insistir, porque o mercado está completamente equivocado aqui, e repito, mesmo que dê head, essa entrada precisa ser feita porque ela vale e muito o risco. Outras entradas que eu posso indicar para vocês aqui é na linha de 3 pontos dos jogadores do Boston, já que essa é a forma mais fácil de pontuar contra o Miami Heat. O Boston está treinado para isso e, mais do que isso, com muita eficiência em todos os seus jogadores. A gente conseguiu um green no over 1.5 bolas de 3 do Derek White lá no grupo VIP, pagando muito bem, e a gente conseguiu esse green aí, né, ainda no primeiro tempo. Então, fiquem de olho nas bolas de 3 dos jogadores do Boston, que é mais uma diquinha que eu dou para vocês. O jogo entre Brooklyn Nets e Toronto Raptors deve ser um jogo bem brigado, disputado. O Brooklyn vive um bom momento e o Toronto, mesmo com o retorno do seu melhor jogador aqui, né, não tá conseguindo vencer e jogar de forma consistente em cada um dos quartos. Mas é um jogo perigoso, eu tomaria cuidado. E a gente pula aqui para Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. Os Cavs são favoritos, essas linhas estão muito esmagadas, não encontrei tanto valor porque os Cavs adoram complicar alguns jogos que em teoria deveriam ser fáceis. Claro, eles conseguiram vencer por uma diferença gigante o Philadelphia 76ers, jogando na sua casa, né, com o Philadelphia desfalcado, assim como o Orlando Magic, que tá sempre ali, né, baleado com titulares de fora, como por exemplo, mais uma vez, Wendell Carter Jr., Jalen Suggs, e mais do que isso, com bons reservas, Harris, o Kiki, como ausentes também. Mas de toda forma, os Cavs estão sem o Jarrett Allen no garrafão, o que obriga com que eles sejam melhores ofensivamente e que eles são naturalmente, né, não são obrigados, mas eles acabam sendo piores defensivamente. Então, se você quiser trabalhar com a linha de pontos ali do Cleveland Cavaliers, acredito que tenha potencial, porque o Orlando Magic é uma das piores equipes da NBA e os Cavs têm bons atacantes, Darius Garland ali, Donovan Mitchell, Evan Mobley ofensivamente vem jogando bem, além de uma rotação bem legal, uma das melhores eficiências em bolas de 3 de toda a NBA, né? A gente pode conferir aqui do Cleveland Cavaliers, é a terceira melhor. Então, trabalhar nos pontos dos Cavs é o melhor a se fazer aqui. Não vou indicar nenhuma linha específica para vocês, mas é só uma dica que eu tô dando para vocês ficarem de olho para esse jogo. E vamos indicar sim aqui uma tip no jogo entre Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers, análise de Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers exclusiva lá do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, né? A gente cobra aí metade do preço dos outros canais aí, a gente traz o grupo mais aprofundado, mais completo, onde a gente foca acima de tudo na qualidade das nossas análises. Nos aprofundamos em cada uma delas, sempre trazendo números e estatísticas, porque é assim que você será
lucrativo. Então bora de Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers, e para esse jogo, lógico, talvez seja a entrada mais difícil de bater das que eu tô passando para vocês hoje, mas ainda assim acho que tem muito valor. James Harden, Tyrese Maxey estão de fora, Tobias Harris é dúvida dos mais importantes, né, os 3 titulares do 76ers, e Desmond Bane, o titular ali do Memphis Grizzlies, é o único confirmado de fora para hoje. Mas por que a gente acha que a vitória do Memphis Grizzlies deve acontecer, e por que a gente acha também que eles devem vencer por uma diferença de pelo menos 2 pontos de diferença? Então sim, a nossa entrada para o jogo entre Philadelphia 76ers e Memphis Grizzlies vai ser menos 1.5 Memphis Grizzlies. Menos 1.5 Memphis Grizzlies é o nosso palpite para esse jogo. E por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, eu simplesmente entendo por que o Memphis é favorito nessa partida. E mais do que a saúde em dia, tem a ver também com encaixe, estilo de jogo. Todo mundo sabe que o grande segredo para vencer os Sixers é acelerar o jogo. E Memphis, ainda mais com Ja Morant na escalação, não só se sente à vontade para fazer isso, como eles são muito eficientes. Claro, eles jogam em casa também, onde venceram 3 dos últimos 4 jogos, e no geral, eles venceram 7 dos últimos 9 que fizeram também. Não só isso, mas suas 2 únicas derrotas foram por uma diferença de no máximo 4 pontos, o que mostra que eles dificilmente deixam a desejar jogando dentro de seus domínios, eles são sempre competitivos. Nessas derrotas, eles perderam para o Boston e Kings, e o que a gente tem em comum nesses 2 times? Uma excelente bola de 3. Coisa que no mês, os Sixers são dos 10 piores em bolas de 3 por jogo, então eles não devem ter muito trabalho, mas se você acha que esses números aqui são impressionantes, eu tenho outros mais incríveis. O Memphis venceu 3 dos últimos 4 jogos contra o Philadelphia, e a única derrota recente que eles tiveram foi na prorrogação. Como eu disse, o Harris é dúvida, com a ausência confirmada de Harden e Maxey, Philadelphia pode vir para o jogo sem 3 titulares. Mas por fim, neste mês, estamos para completar 10 anos, exatamente, 10 anos que os Sixers não vencem o Memphis em Memphis. E sem 3 titulares, tendo dos 10 piores ataques em eficiência no mês. Creio que os 76ers não terão chances de superar, né, o Memphis Grizzlies depois de 10 anos só perdendo fora de casa. Parece que o Memphis Grizzlies nasceu para jogar contra o Philadelphia. E mais do que isso, com Ja Morant, eles vão acelerar o jogo, vão tirar o Joel Embiid ali da zona de conforto, e mais do que isso, vão se aproveitar do Philadelphia 76ers, que é um time lento e que sofre muitos pontos em transição. Ja Morant deve comandar essa equipe, seja com assistências, com a execução de arremessos, com infiltrações, mas acima de tudo, a gente tem uma fórmula muito interessante, principalmente quando o Jaren Jackson joga ali na formação 5, onde o Memphis Grizzlies tem um time mais baixo e mais rápido, certamente eles vão tirar proveito desse Philadelphia, que, repito, não vence há 10 anos o Memphis Grizzlies jogando em Memphis. Bora para nossa próxima análise. Aqui nós vamos falar de Phoenix Suns e Houston Rockets, sim. Phoenix Suns e Houston Rockets, San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans, análise exclusiva do nosso grupo VIP, mas por quê? Que a gente vai trabalhar também com pontos, e a favor do Phoenix Suns nessa noite. Bom, aqui a fórmula ela é simples. Vamos só dar uma olhada aqui na escalação para ver se Chris Paul volta ou não, e não, ele não volta, assim como o Cam Johnson, mas isso está longe de ser um problema. Não interessa como vai vir a escalação, desde que o Devin Booker esteja à disposição do Phoenix Suns, a gente vai acreditar em um over. Claro, a gente poderia trabalhar aqui, colocando em múltiplas, triplas ou duplas a vitória do Suns, porque ela é bem segura? Acredito que sim, mas eu não sou fã de múltiplas, triplas ou duplas, principalmente múltiplas, a médio e longo prazo você não vai ser lucrativo com isso, é só para brincar, então fiquem de fora disso. Mas eu acho que a gente consegue encontrar valor aqui na linha de pontos do Phoenix Suns. Então, a gente vai trabalhar com o over do Phoenix Suns para essa partida contra o Houston Rockets. Então, a gente vai de acima de 115,5 pontos do Phoenix Suns, ou então a gente vai de uma vitória ali deles, né, por um handicap minimamente pagando ali alguma coisa, né, menos 3,5, e aliar com um over aqui de acima de 109,5, vai estar pagando ali em torno de 1,50, eu acho que é interessante, mas a nossa análise foi em cima desse 115,5 pontos do Phoenix Suns, que a gente acha sim que deve bater. E mais uma vez, a gente acha que é uma entrada que, independente das linhas altas, ela vale o risco. Esse é o grande ponto das apostas esportivas, né? Você saber se você pode assumir aquele risco. Lógico, a gente vai tentar pegar essa linha pagando pelo menos uns 50 no ao vivo, tudo, mas eu acho que ela tem valor. Se você quiser se arriscar mais aqui, repito, a gente tem muitos números a favor dessa tipo C over, então dá para se arriscar. Como eu disse, a gente tem que fazer ali, botar na balança a questão de vale o risco? Esse é o ponto, entendeu? E a gente acha que vale trabalhar com pontos do Phoenix Suns.
Mas eu recomendaria para vocês ali, né, um handicap de menos 3.5 e LA com acima de 111.5 pontos, que eu acho mais seguro e acho que a vitória deles sempre vai estar conectada à capacidade deles pontuarem bem, principalmente contra a péssima defesa do Houston. Bom, por que a gente acha que isso faz sentido? Phoenix joga em casa, contra um time que, além de eles não perderem para eles desde 2019, tem uma das piores defesas da NBA como visitante, a quarta pior. Suns é a segunda melhor eficiência ofensiva de toda a liga, e o sexto melhor aproveitamento em rebotes ofensivos. Isso pode dar a eles pontos de segunda chance caso eles errem alguns arremessos. Phoenix é um dos 10 melhores aproveitamentos em arremessos de 3 da NBA, e também o sétimo em pontos por jogo. Nos últimos 10 jogos contra o Houston, Phoenix venceu os últimos 9 consecutivos, e fez uma média de 123,5 pontos por partida. Média essa que nos confrontos diretos em 2022 sobe para 125 pontos, 0,7 em 3 jogos. Phoenix é um dos 10 times com mais assistências por jogo em casa, e Houston é o terceiro que mais cede assistências por jogo fora de casa. Com esse encaixe, podemos ter muitos pontos produzidos na partida. Já que o Houston cede muitas assistências, o Phoenix é um time que roda bastante a bola, e mais do que isso, o Phoenix é um time que vem pontuando em alto nível. Sem o Chris Paul, eles ficam mais rápidos, mais leves, e o Houston gosta desse jogo de transição acelerado. Gastando pouco o relógio, a gente pode ter muitas posses e muitos arremessos por minuto. Então a gente tem um cenário aqui maravilhoso para o Phoenix, jogando em casa, que, repito, vale o risco. Vale a gente se arriscar no over, e muitas pessoas dizem que o Devin Booker é um forte concorrente a ser o MVP dessa temporada, já que ele está comandando o Phoenix Suns sem o Chris Paul muito bem, vem pontuando em alto nível, e mais do que isso, o Phoenix é uma das equipes mais vitoriosas, que, repito, não perde para o Houston Rockets, né? Há 9 jogos, e mais do que isso, marcou 125,7 pontos nos últimos 3 encontros entre eles de média. Beleza? Então vamos aqui no Phoenix Suns, que tem a segunda melhor eficiência ofensiva da NBA contra uma péssima defesa e que certamente terá dificuldades de segurar esse Phoenix agressivo com o DeAndre Ayton. Olho no DeAndre Ayton, né? O Houston Rockets é um time que sofre muitos pontos ali no garrafão, tem sérias dificuldades de defender o paint, e ele tá com uma média interessante de 17 pontos, pode ser bem abastecido hoje para pontuar bem. Beleza? Para finalizar o nosso vídeo, a gente vai analisar a partida que vai acontecer no dia 3, na verdade, nessa madrugada do dia 2 para o dia 3. Golden State Warriors e Chicago Bulls. Completando assim, né, 5 palpites que a gente passou para vocês, e repito, a gente tem aqui os nossos favoritos, sim, e eu diria que essa faz sentido, faz, mas ela é a mais perigosa dessas 5, não que eu não acho que ela não tenha potencial de green, né, mas junto ali com o do jogo do Memphis Grizzlies e 76ers, é a entrada um pouco mais complicada de se bater, mas mais uma vez a gente tem muitos argumentos a favor dela. Eu diria até que essa aqui é um pouquinho mais perigosa do que a do Memphis Grizzlies, mas ainda assim, vamos lá. Que é menos 2.5 para o Golden State Warriors. Então, para o jogo entre Golden State Warriors e Chicago Bulls, a gente vai de handicap de menos 2.5 do Golden State Warriors. Ou seja, com esse menos 2.5, o Golden State Warriors tem que vencer por pelo menos 3 pontos de diferença. Eles podem até vencer por mais, o que eles não podem é perder a partida ou vencer por 1 ou 2 pontos de diferença. Eles têm que vencer por pelo menos 3. Beleza, então menos 2.5. Óbvio que dá para tentar pegar no ao vivo. O Golden State Warriors não tem uma defesa tão segura assim, apesar de que eu já vou dar números a respeito disso para vocês. Então, em algum momento da partida do Chicago Bulls, pode ficar perto do placar ali e acabar que essa linha de menos 2.5 vai estar pagando um pouquinho melhor. E se você quiser subir já para menos 3.5, acho que tem valor, mas o Chicago Bulls é um time complicado de se interpretar, é daqueles times que a gente define como times de meio de tabela de conferência, que são justamente times irregulares em muitos aspectos, então acaba que eles aprontam e ao mesmo tempo decepcionam contra times fáceis de se vencer. Então, cuidado com esse Chicago, eles são perigosos, mas menos 2.5 para os Warriors vale muito a pena. E por quê que a gente acredita nisso? Bom, o Chicago não vence os Warriors desde 2017, e não vence eles jogando dentro de casa, né, desde 2015. Nos últimos 12 anos, os Bulls venceram o Warriors jogando como visitante 2 vezes em 13 jogos disputados. Golden State venceu 9 dos 10 jogos em casa que fez nessa temporada, e venceu todos eles por uma diferença de pelo menos 3 pontos. O Warriors, nos últimos 4 jogos em casa, venceu seus adversários por uma diferença média de 18,75 pontos de vantagem. Em casa, os Warriors é a melhor defesa de toda a NBA no mês, e o 5º melhor ataque do mês também jogando como mandante. O Warriors também é o time com mais bolas de 3 por jogo em seus domínios, né, dentro da sua casa no mês, e o 4º melhor em aproveitamento nesses arremessos. Como visitante, Chicago é a 7ª pior defesa e apenas o 12º melhor ataque, que pode ser insuficiente para acompanhar
alta produtividade dos Warriors jogando como mandante e, mais do que isso, superar a defesa deles que em casa funciona. Como eu disse, apesar de todos esses números, muito cuidado. Chicago é um time que vence jogos difíceis e perde jogos fáceis. Esse é um jogo muito perigoso pra gente trabalhar, mas diante de tantos números, de uma sequência de vitória absurda do Golden State Warriors em casa, uma sequência de vitória absurda deles contra o Chicago Bulls jogando como mandante e nos placares gerais, não tem como a gente ficar de fora. O Golden State Warriors tem muita bola de 3 jogando dentro de casa, muita confiança, jogadores de qualidade e, mais do que isso, sem o Lonzo Ball, mais uma vez, o Chicago Bulls é pior na defesa de perímetro. Eles vão ter dificuldades ali, né, de marcar o Stephen Curry, de acompanhar ele, e se deixarem ele livre, ele vai converter, em caso ele tem muita confiança, e mais do que isso, do lado dele, Jordan Poole, Wiggins e outros jogadores como Klay Thompson e Draymond Green também, importantíssimos. De toda forma, vale o risco, menos 2.5 Golden State Warriors é o nosso palpite para essa partida, acreditando que eles vão vencer por pelo menos 3 de diferença, e por conta desse histórico recente que é avassalador, onde o Golden State Warriors não sabe nem direito o que é perder para os Bulls jogando em casa há anos, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like. Amanhã tem mais, né? Palpites aqui do dia 3 de 12 de 2022. E não se esqueçam também de conhecer o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Meta de 150 likes para esse vídeo de hoje. Quero agradecer a audiência de cada um de vocês. E comenta aqui embaixo se vocês foram lucrativos ontem, antes de ontem. E também o que vocês planejam para hoje. Se concordam ou discordam de mim, mas se discordarem, tragam números e estatísticas. Porque certamente, embasando a sua opinião, você vai ajudar a galera a ser mais lucrativa. E tirar uma opinião melhor a respeito das entradas que eles vão selecionar no dia. Palpites exclusivos lá no VIP, como eu disse pra vocês, de alguns jogos que a gente pulou, e daqueles jogos que a gente só deu uma pincelada, certamente a gente vai passar alguma coisa a respeito de jogador e muito mais. Muito obrigado pela sua audiência e falou!